Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renato, sejam bem-vindos ao meu canal Init Python. No vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente cria rotas no Django. Então, sem mais enrolação, vamos aqui partir para o Visual Studio Code, que já está aberto aqui. Então, primeiro a gente vai fazer todo aquele processo para instalar o Django. A gente vai criar um ambiente virtual. E para criar um ambiente virtual a gente vai utilizar o Python 3-m venv, que é a ferramenta que vai criar para a gente esse ambiente virtual, seguido do nome que a gente vai dar para o ambiente virtual, que no caso vai ser venv. Apertou Enter, ele já cria aqui para a gente a pastinha do ambiente virtual, onde ele tem uma instalação do Python. Agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa ativar esse ambiente virtual. Para ativar, a gente vai entrar dentro da pasta venv, dentro da pasta bin, e vai executar esse arquivo activate com esse comando aqui, .venv /bin /activate, isso no Linux, no Ubuntu. Apertou Enter, mostra aqui para a gente no canto aqui o nome do ambiente virtual, indicando que está ativo. Agora que ele está ativo, a gente pode fazer a instalação do Django. Então, para instalar o Django, a gente vai fazer o pip install Django igual e a versão 3.2. A gente vai utilizar a versão 3.2 do Django. Aperto Enter. Ele faz a instalação, baixa e instala para a gente. Foi instalado. Agora com o Django instalado, a gente vai criar um projeto no Django. Para criar um projeto, a gente vai rodar o comando django-admin start project, seguido do nome do nosso projeto. Vai ser setup, espaço, ponto. Apertamos o Enter, ele criou aqui para a gente já a pasta do nosso projeto e a pasta e o arquivo aqui com o nome, com um arquivinho aqui do manager.py. Agora que a gente já criou o projeto, a gente vai criar uma aplicação. Para criar a aplicação, é Python manager.py start app, seguido do nome da aplicação, que vai ser app. Apertou Enter, ele cria aqui para a gente a pasta da nossa aplicação. Então agora a gente tem a pasta do projeto e a pasta da aplicação. A gente vai vir aqui na pasta do projeto, no arquivo settings, e a gente vai vir aqui no style apps e colocar o nome da nossa aplicação aqui dentro, para o Django começar a gerenciar ela, reconhecer ela e gerenciar ela para a gente. Vou fechar esse arquivo. Vamos agora rodar o comando Python manager.py make migrations app, com o nome da nossa aplicação. Não, com o nome da nossa aplicação não precisa, que a gente não tem nenhuma model criada, só Python manager.py make migrations, que não tem nenhuma mudança feita. A gente já pode rodar direto o migrate, para ele poder aplicar as tabelas aqui que já vem nos aplicativos do Django, que é o Django Admin, o Django Autenticação. Então ele já cria essas tabelas para a gente, referente a essas models que o Django já traz para a gente prontas dos aplicativos dele lá. Então rodamos esse comando, agora a gente vai subir o servidor, para ver se está tudo certo até agora. Python manager.py run server. Subiu o servidor, tá certinho. Vamos entrar aqui, compartilhar a tela com vocês. Então essa é a telinha aí que já mostra pra gente que está tudo certo. E agora a gente vai ver como é que a gente cria as rotas no Django lá. Então, vamos voltar para o Visual Studio Code. Vamos ver aqui, ó. Dentro da nossa pasta do nosso projeto, ele já cria um arquivo de URLs pra gente. Esse arquivo de URLs que já tem criado aqui, ele traz uma URL referente à aplicação admin do Django, que a gente já viu em outros vídeos aí, que é um site de administração onde a gente já pode criar as nossas tabelas lá e já visualizar elas dentro desse site de administração e já fazer algumas manipulações ali nas tabelas, né? Criar dados nas tabelas, excluir, remover e alterar. Bem legal. Então, se a gente vem aqui no nosso navegador com o servidor aberto, a gente digita aqui /admin, ele entra aqui no admin do Django, na página de login, para a gente logar e acessar. A gente não tem nenhum usuário cadastrado, então a gente não vai conseguir fazer o acesso. Então aqui dentro desse arquivo do admin do Django, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai importar mais um cara, que é o include, e aqui a gente vai criar uma rota. Essa rota ela leva para o admin do Django. Então a gente vai criar uma rota que vai levar para a nossa aplicação.
Então a gente utiliza essa função aqui, path, e a gente vai colocar aqui o nome da nossa aplicação, só para fazer uma referência mesmo, poderia deixar sem o nome, não teria problema. Aí a gente vai digitar o include e vai pedir para que ele inclua dentro da pasta app um arquivo que a gente vai criar lá chamado URLs. Então a gente vem agora, fecha a pasta aqui do projeto, abre a pasta da aplicação, clica aqui para criar um novo arquivo e vamos criar um arquivo com o nome urls.py. Apertou Enter. Pronto, o arquivo está criado. E aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar vir aqui no nosso arquivo de URLs, dentro da aplicação, e fazer esse mesmo import aqui, from django.urls import path. A gente vai utilizar essa função também, from django.urls import path. A gente vai criar outra estrutura semelhante a essa daqui, que é o URL patterns, que é essa lista que traz dentro dela essas funções. Então vamos criar URL patterns. Já criou aqui para a gente uma lista. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa primeira rota, que vai ser o path. A gente vai levar aqui, eu vou deixar em branco mesmo. Eu vou deixar aqui com o nome de home, por exemplo. A primeira página seria do nosso site. Vírgula. Aí eu vou trazer um arquivo de views, que vai ter como nome home também, vírgula, e o name dele, para a gente poder utilizar de forma mais fácil depois, o mesmo, home, vírgula. Ele já marcou aqui embaixo porque ele fala que não tem nenhum arquivo, dentro da nossa views não tem nenhuma função com o nome home. Então, a gente vai vir aqui no arquivo de views dentro da aplicação e vai criar uma função. A gente vai fazer o import, além desse render aqui, utilizar o HTT response, para fazer um exemplo aqui. Então aqui a gente cria uma função com o nome de home, ela recebe um request como parâmetro, e ela vai retornar esse HTTP response com a mensagem aqui. Vou colocar home, salvei. Para esse servidor aqui, subir ele de novo. View não foi definida. A gente tem que importar aqui as views também. From ponto import views. Pronto. Agora ele não retorna mais aquele erro para a gente. Então como é que vai ficar? Assim que a gente entra lá no navegador de novo e entra aqui nesse endereço aqui, barra 8000, quando a gente coloca admin, ele vai para o admin do Django. Agora, quando a gente colocar o nome da nossa aplicação, ele vai ter que exibir isso aqui para a gente, essa mensagem que a gente colocou nas views. Então, ele vai vir aqui nesse arquivo de URLs do Django, vai ver que a gente digitou app e que a gente está pedindo para ele incluir o arquivo de URLs que está dentro de app, da pasta app. Então, ele vem aqui no arquivo de URLs e vê o que tem aqui. Aí a gente vai ter que colocar app/home. Aí ele vai achar essa rota home e vai chamar essa view. Então ele vem para o arquivo de views, chama a view e executa o que essa view está pedindo para a gente. Então vamos lá no navegador. Eu compartilhar a tela com vocês. Então aqui que a gente vai fazer aqui agora. Vamos apagar aqui. Vamos deixar zerado assim. Vamos ver o que ele retorna para a gente. Retorna um erro, porque nenhuma página foi encontrada. Ele não vai retornar aquela página tradicional do Django lá mostrando que foi com sucesso, porque a gente alterou esse comportamento. Agora a gente precisa digitar /app. Digitou /app, ele continua mostrando que nenhuma página foi encontrada, porque ele entrou dentro de app. O que ele fez? Quando a gente digitou o /app, a gente veio aqui, digitou /app, ele veio no arquivo de URLs dentro de app, então veio nesse arquivo de URLs e ele não achou nenhuma URL que tivesse assim, ó. Ele não achou nenhuma URL que tivesse desse jeito, com /app. E aqui a gente tem uma URL que ela tem home, então a gente tem que passar esse home para ele poder achar essa rota que a gente criou e vir aqui para o arquivo de views. Então a gente vai vir aqui agora, de novo no navegador, e a gente vai digitar /home. Apertou o Enter, aí sim
ele vai encontrar, agora sim, ele encontra essa rota, que é app/home, aí ele vai chamar essa view home que a gente tem, ele vai vir aqui no arquivo de views e vai executar essa função home, e ele vai retornar para a gente o que a gente colocou aqui, que no caso foi só um texto, home. Vou colocar outro texto aqui, ó, bem-vindo a home. Quando a gente volta lá no navegador que a gente atualiza, ele atualiza a frase, bem-vindo a home. Então é assim que a gente cria uma rota no Django. Então a gente vem aqui no arquivo de URLs, tem que fazer a importação desse include, criar uma nova rota aqui embaixo de admin que vai levar para a nossa aplicação. Você vai colocar o nome da sua aplicação aqui. Eu poderia tirar esse nome aqui, ó. Posso tirar esse nome e deixar vazio. A única coisa que eu vou precisar alterar é na hora que eu vir aqui, eu preciso tirar o app também. Deixo ali só uma barra home. Apertei o Enter, ele continua funcionando. Então eu posso deixar aqui no arquivo de URLs do projeto vazio. Preciso colocar o nome da aplicação. É só lá na hora do navegador a gente colocar lá 8000 barra o nome da próxima rota, da rota que a gente criou aqui dentro, que é home. Se eu tirar aqui também e deixar vazio, só voltar aqui no navegador e tirar também o home. Ele continua funcionando. Então eu não preciso, eu não sou obrigado a passar o nome aqui, nem aqui na URL do projeto, nem aqui na URL do projeto e nem aqui na URL da nossa aplicação. Porém, é mais fácil a gente colocar o nome aqui da aplicação para a gente saber que ele vai entrar nas rotas dessa aplicação. E aqui a gente colocar o nome referente às páginas que a gente quer acessar. Pode ser home, pode ser usuário, pode ser login, e assim, de acordo com o projeto que você estiver criando. Então eu prefiro deixar assim. Então pessoal, agora que a gente já viu as nossas rotas aqui, e a gente viu que está retornando ali a rota certinho, está retornando o texto para a gente definiu aqui no nosso arquivo de views. O que a gente vai fazer? O interessante não é retornar um texto, o interessante é retornar para a gente um arquivo HTML, que vai ser a página do nosso site, do nosso sistema. Então vamos apagar esse HTTP response, vamos deixar só o render, vamos mudar aqui essa função, fazer uma alteração nessa função, ela não retorna mais esse HTTP response, ela vai retornar esse cara que já veio pronto aqui, que é o render, que ele vai renderizar para a gente. Então ele vai retornar o render, e esse render, essa função render, ela recebe 3 argumentos aí, e 2 deles são obrigatórios. O primeiro argumento é o request, é a requisição que a gente está recebendo aqui. O segundo dele é o template que a gente quer renderizar, que no caso vai ser home.html. Eu já criei aqui dentro da nossa pasta app, eu criei uma outra pasta chamada templates, e dentro de templates eu criei um arquivo chamado home.html. Então agora a gente vai pedir para que ele renderize esse arquivo HTML. Então estou dizendo para ele renderizar a home.html que está dentro de templates. Então vamos subir aqui o servidor. Vamos lá ver se deu certo. Vamos atualizar. Olha lá, bem-vindo a home. Deixa eu fazer uma alteração aqui no arquivo, só para a gente confirmar isso aí. Vou tirar isso aqui, ó. Atualizei. Quando eu atualizo aqui, ó, tá funcionando. Bem-vindo a home. Ele está trazendo agora aquele template para a gente. Vir aqui, um arquivo de novo, colocar uma outra tag P aqui, um parágrafo, escrever nome, 2 pontos. Vou deixar vazio. Atualizando aqui. Atualizei. Nome. Tá vendo? Então ele está renderizando para a gente esse template. Então o que a gente precisa fazer aqui? Outro argumento que essa função recebe, que é um argumento posicional, é um contexto, uma variável de contexto. E ela vai ser levada lá para aquele arquivo de HTML. A gente vai poder utilizá-la lá.
Então eu digito aqui um nome e vou definir aqui, por exemplo, Django. E aqui dentro eu coloco vírgula, vou criar essa variável aqui context. Ela vai receber um dicionário que vai ter como chave, tem a chave, que é o nome, definir como nome, e o valor dessa chave vai ser essa variável nome. Pronto, nome. Agora a gente volta aqui, lembrando que a gente vai utilizar agora esse nome da chave. A gente volta aqui no nosso arquivo HTML e a gente está trazendo ele para cá. O que eu posso colocar aqui? Eu vou abrir duas chaves e fechar duas chaves. Nesse padrão aqui. É aqui dentro dessas chaves eu coloco o nome, que é o valor que a gente definiu para a chave aqui, nome. Agora, quando a gente volta lá no nosso arquivo quando a gente volta no navegador e a gente atualizar, ele escreve para a gente Django, que é o valor da variável, né? Não sei se ficou confuso aí para vocês, mas ó, o que ele está retornando? A gente definiu que a variável nome vai receber Django e que essa variável de contexto recebe um dicionário e esse dicionário tem como chave nome e o valor dessa chave é o valor da variável nome. E aqui em templates, a gente abre duas chaves e fecha as duas chaves e aqui dentro a gente coloca o valor que a gente definiu da chave. A chave que a gente definiu lá no dicionário, que é nome. E assim ele consegue pegar a variável que está dentro aqui de index que a gente criou e levar para o nosso arquivo de HTML. E exibe aqui para a gente no navegador o valor. Então qual que vai ser a ideia aqui para a gente? A ideia é o quê? Dentro desse arquivo de views, a gente fazer as buscas ali no nosso banco de dados, nas tabelas, pode ser buscas dos usuários, do nome, endereço, telefone, busca referente a produtos, nome, descrição, preço, seja lá o que for o sistema que você está fazendo. Pegar as informações do banco de dados, puxar elas aqui para a gente no arquivo de views e trazer aqui para o nosso arquivo HTML. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou parar o servidor. A gente não tem nada ainda nas tabelas do banco de dados. A gente vai rodar um comando aqui que é o pythonmanager.py create super user. Vamos criar um super usuário. Aqui ele está pedindo o nome. Se eu deixar em branco e apertar o Enter aqui, ele vai definir como Renato. Vou deixar como Renato. Está pedindo um e-mail. Vou colocar um e-mail genérico. Vou apertar o Enter. Pede uma senha. Confirmação da senha. Está informando para a gente que essa senha é muito fraca. Se eu quero continuar com ela, vou dizer que sim. Pronto. Super usuário criado com sucesso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um import desse usuário aqui, ó. From django.contrib.out.models import user, o usuário. Então a gente vai fazer a importação desse usuário do Django. O que a gente vai fazer aqui? Vamos mudar essa variável aqui. Vamos colocar, vou deixar agora user vai ser igual a, vai fazer uma busca ali no banco user.objects.get pk, como a gente sabe que só tem um usuário lá, igual a 1. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esse usuário que a gente acabou de criar, que foi o Renato, e está armazenando ele aqui dentro. Então aqui dentro dessa variável agora está armazenado as informações desse usuário, o nome dele, o e-mail e a senha, que foi o que a gente definiu. Agora eu troco, que a gente não tem mais essa variável nome, a gente tem a variável user e salva. Agora aqui em home, a gente continua exibindo essa variável nome, né? Que está aqui, eu não vou mudar isso aqui, vou deixar como usuário aqui também. Vou deixar o usuário aqui. Troquei o nome da chave, coloquei o nome da chave como usuário. E o valor dessa chave é user, que é a variável que a gente definiu aqui, que está armazenando o usuário lá que está no banco de dados. Agora aqui em home eu preciso fazer a alteração, não é mais nome, é usuário. A gente salva. Vamos subir o servidor. Vamos lá para o navegador. Vamos atualizar para ver o que vai acontecer, se vai dar certo. Ó, ele já retornou para a gente o nome do usuário que a gente definiu, que foi Renato. Então agora a gente está pegando um objeto lá do nosso banco de dados, que é esse objeto que é o usuário Renato. Então se eu venho aqui, nome usuário.
Se eu vir aqui, colocar mais uma tag P e colocar, por exemplo, e-mail, 2 pontos, como é que eu faço para pegar o e-mail desse usuário? Eu vou colocar usuário, ponto, e-mail. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos voltar para lá. Assim que a gente atualiza, apareceu e-mail renato@gmail.com. Então a gente já está conseguindo pegar os usuários da nossa tabela e trazendo para cá. Se eu tivesse outras tabelas lá de produtos, de usuários, outros usuários, eu ia conseguir trazer para cá. A gente pode trazer também. Vamos criar de novo outra tag P. Vamos colocar senha. A gente pega a senha. De novo, abre duas chaves, fecha as duas chaves, sempre nesse padrão. Quando a gente estiver utilizando, quiser pegar informações lá de uma variável lá da view. Eu coloco usuário, ponto, password. Salvo. Vamos voltar para o navegador. Vamos atualizar. É lógico, ele não vai trazer a senha que eu coloquei, porque o Django ele vai criptografar essa senha, vai fazer um hash dessa senha, e é o valor desse hash que ele está trazendo aqui para a gente. Mas você vê, as informações que a gente tem no banco de dados lá referente a esse usuário, a gente já consegue trazer. Se eu vir aqui, ó, e acessar o admin do Django. Admin, vai pedir para mim fazer login, é o Renato, e a senha que eu defini para ele. Pronto, entramos aqui. Entramos no admin do Django, vamos visualizar aqui o usuário. Então, o nome que a gente conseguiu exibir, Renato, o e-mail, renato@gmail.com. First name e last name ele não tem, porque ele não pede isso pra gente quando a gente cria lá o super usuário lá no terminal. Vamos definir um nome para ele, Renato, e o sobrenome Lucas. Por enquanto, só isso. Vamos salvar. Vamos vir aqui de novo na nossa rota. app/home. Apertou o Enter. Agora eu vou fazer a alteração lá no templates. Eu não vou retornar a senha, eu vou retornar o last name. E vou retornar também. Tem um last name. Deixa eu ver. Super usuário. Não, vou colocar só usuário. Usuário, 2 pontos. De novo, abrindo duas chaves e fechando. Usuário. Ponto. Super user. Acho que é assim. Vou voltar para o navegador. Atualiza. Ó, mudou a senha, mudou aqui o campo da senha, né? Eu tenho que mudar isso aqui. Não é mais senha, é sobrenome. Então o que ele fez aqui pra gente? A gente agora buscou o sobrenome dele, a gente já tem o nome, buscamos o sobrenome, o e-mail. Agora tá perguntando usuário. Tô marcando como verdadeiro. Era melhor marcar lá super usuário, né? Para ficar mais, para facilitar aqui a ideia aqui. Super usuário? Sim, verdade. Ele é um super usuário. O que eu fiz aqui? Eu criei aqui uma estrutura condicional. Então, quando a gente quer utilizar código Python, a gente abre uma chave. E dentro dessa chave a gente vai abrir chaves. E dentro dessa chave a gente vai colocar dois sinais de porcentagem. E escrever a condição aqui dentro. Foi o que a gente fez aqui, ó. Abri chave, abri o sinal de porcentagem. Fechei a chave e fechei o sinal de porcentagem. E aqui eu coloco a condição. Se o superusuário.superuser for igual a verdadeiro, então ele vai colocar a tag P como superusuário? Sim. Se não, superusuário? Não. E aqui a gente fecha o bloco da condição if, end if. Nesse caso, dentro do HTML aqui, a gente tem que fechar esses blocos assim. Voltando para o navegador, quando a gente atualiza agora, vamos ver se vai dar certo. Olha lá, sim, superusuário? Sim, ele é um superusuário.
Então, a gente pode colocar estruturas condicionais aqui dentro do HTML, dessa forma, utilizando chaves e o sinal de porcentagem, para a gente criar os blocos if, para a gente criar estruturas de repetição como for, como while, utilizar código Python, né? E fazer essas verificações e colocar as condições lá para a gente. Então eu não vou prolongar mais esse vídeo aqui, que já está longo pra caramba. Eu vou encerrar o vídeo aqui. No próximo eu continuo fazendo um novo vídeo, fazendo um linkzinho para a gente carregar uma página específica desse usuário aqui, bem simples aí para a gente ver. Então se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o seu like aí, curta o vídeo. Se está gostando dos vídeos, se inscreva no canal aí, deixa um comentário do que você achou, uma sugestão, uma crítica aí. E valeu, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado.